Galera, vamos voltar agora à parte 2 da nossa aula de equações homogêneas, equações lineares homogêneas. A gente viu na última aula o caso em que a gente tinha matrizes diagonalizáveis. Então a gente tinha uma base de autovetores e a gente viu como isso ajudava muito a gente a entender a dinâmica da nossa equação de diferenças. Agora a gente vai ver quando a gente tem autovalores reais, mas que a multiplicidade algébrica de algum deles é maior que a multiplicidade geométrica. Então, ou seja, nesse caso, a matriz não é diagonalizável. A gente ainda vai ter que xt mais 1 igual a xt, mas essa matriz aqui não é diagonalizável. Por que é interessante a matriz ser diagonalizável? A gente tem uma base de autovetores e a gente consegue fazer a tésima potência aqui, xt igual a tx0. No caso diagonalizável, a gente consegue fazer essa potência aqui com facilidade. A gente viu que se a diagonalizável, a gente vai ter que a elevado a t vai ser p dt, p na menos 1, com p sendo a matriz cujas colunas são dadas por uma base de autovetores de A. A gente vai ver que se A não for diagonalizável, existe uma base de raízes ou autovetores generalizados que satisfazem, já vou falar da equação que elas satisfazem, na qual a matriz de A se transforma em A igual a P, J, P na menos 1, com J. Isso daqui, só por curiosidade, essa matriz ela tem um nome, ela chama matriz de Jordan. Vai ser os autovetores aqui na diagonal, principal. Vou botar mais um lambda 3 aqui, só para ficar claro o que está acontecendo. Lambda 3, lambda n. Vai ter uns acima da diagonal principal e o resto é zero. Então é uma matriz diagonal, que a entrada aqui são os lambda, mais uma matriz N, que é uma matriz que tem zeros todo mundo aqui, inclusive na diagonal principal, e uns acima aqui da diagonal principal. Vamos fazer assim. O resto tudo aqui é zero. É N porque ela é nilpotente. Se você fizer N elevado a um K aqui, você vai ver que isso daqui vai dar zero. Porque, por exemplo, imagina que você pega... quando você faz o produto dessa matriz com ela mesma, esses uns, eles vão indo para as diagonais de cima até que chega com só um umzinho aqui. E quando você faz ao quadrado, quando você multiplica por n de novo, ela zera. Vamos fazer aqui um exemplo. 0, 0, 1, 0. Vamos fazer uma 3 por 3 aqui. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1,
0 ao quadrado vai ficar linha vezes linha, aqui, linha vezes coluna. Essa linha vezes essa coluna dá 0, que vai dar 0, 0, 0. Essa linha vezes essa coluna aqui dá 0. Essa linha vezes essa coluna também dá 0, que dá 0, 0. Aqui, essa linha vezes essa coluna aqui dá 1, 0, 0. Então, quando eu faço ao cubo, esse cara vai ser essa matriz aqui vezes essa, vocês vão ver que vai dar simplesmente a matriz 0. Porque aqui esse vezes esse dá 0, e todo mundo aqui vai dar 0 também. Então, vai acabar zerando todo mundo. Sempre vai dar isso. E o legal é que essas matrizes D e N, elas comutam. D e N. Vocês não vão precisar se preocupar com isso, só estou falando as propriedades algébricas que vão ajudar muito a gente a fazer. Então, aqui, esse K aqui, só voltando, esse K aqui é a ordem da matriz, se a gente está falando em RK. Quer dizer que a matriz, por exemplo, essa matriz aqui era 3 por 3, esse 3 aqui zerou, é o grau de nilpotência. Só estou falando, isso é só dando os nomes aos bois, vocês não serão cobrados disso, mas é bem bonito e ajuda a gente a entender. Isso daqui, o fato dela comutar, ajuda a gente a tentar entender quem que é D mais N elevado a K, pela regra binomial, né? Igual a gente tem com números, que vai aparecer um somatório aqui igual A mais B ao quadrado igual A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. O fato disso aqui aparecer 2AB é porque AB é igual a BA, né? Porque esses números comutam. Então a gente consegue usar a regra binomial porque esses números comutam. Isso daqui também a gente vai conseguir usar a regra binomial. Como essa matriz aqui ela é nilpotente, para acima, vamos chamar aqui de J, para acima de um valor K, essas potências aqui zeram, isso vai ajudar muito a gente a saber o que acontece. A gente sabe, se a gente tivesse aqui D mais N elevado a J, vai aparecer potências dos Ds, igual aqui, e potências que a gente sabe fazer, e potências dos N's, que a gente só precisa se preocupar com os K primeiros caras. É por isso que a gente usa essa base aqui nesse lugar, que a gente chama de base de Jordan, e a forma de Jordan. Vou voltar um pouquinho ali para cima. Espera aí, deixa eu apagar isso daqui também. A gente usa aqui a regra binomial. Vamos voltar um pouquinho aqui para cima. E a gente vai usar a matriz com essa cara aqui, no final das contas. E aí, o que quer dizer? Por que isso daqui, ó, vamos dizer que a gente está no caso 2 por 2. J igual a lambda, vamos dizer que tem um único alto valor, 1 lambda. Quer dizer que o primeiro autovetor aqui, o primeiro cara da base, a gente vai ter que A de V vai ser lambda V, fazendo essa mudança de base. De V1 vai ser lambda V1. E o A de V2, ele vai ter que ser, para ficar com essa cara aqui, ó, vai ser V1 mais lambda V2, que aí quando eu coloco esses coeficientes aqui na coluna vai ficar desse jeito, aqui tem um 1 na frente. Isso daqui a gente viu, um alto valor, a gente viu que ele resolve essa equação aqui. Esse cara aqui, ó, a gente pode falar que A menos lambda I V1 é igual a V2. Opa, V2 é igual a V1, desculpa. Só passei esse cara para lá, juntei as coisas. E a gente sabe que A
lambda A menos lambda I V1 é zero. Então, disso daqui a gente vai ter que, se eu aplicar o A menos lambda I aqui de novo, ao quadrado V2, eu estou aplicando A menos lambda I V1, que é zero. Então, esse cara aqui, o V2, ele não satisfaz essa equação aqui de alto valor, mas ele satisfaz essa equaçãozinha aqui, que a gente fala que ele é um alto vetor generalizado ou uma raiz da matriz. É isso que está acontecendo. Então, ó, vamos definir isso daqui. Definição. Vou até botar em vermelhinho aqui para ficar... Alto vetor generalizado. Se a gente fala que lambda é um alto valor, a gente já sabe ver se é um alto valor, se ele é raiz do polinômio característico, né? V vai ser um alto vetor que generalizado se A menos lambda I V elevado a n igual a zero para algum n. Isso daqui é nosso alto vetor generalizado. Se ele satisfaz isso. Em particular, um alto vetor é um alto vetor generalizado. Aí tem uma proposição, um teorema, na real, o teorema de Jordan. Isso daqui é um pedaço do teorema que chama teorema de Jordan. Dada uma matriz n por n, existe uma base de autovetores. E aí a gente vai ter que A vai ficar PJ, P na menos 1, igual lá na última folha, em que J é B mais N, é aquela diagonal mais os uns acima ali. Tudo bem? Vamos fazer um exemplo. Vamos fazer um exemplo que a gente aprende as coisas por exemplos. Vamos considerar aqui xt mais 1 igual a xt com A sendo 3 menos 1, 1, 1. Vamos calcular os autovalores. Fazer mais direto do que na aula passada. 3 menos lambda, menos 1, 1, 1 menos lambda. Vai ficar 3 menos lambda, 1 menos lambda, mais 1. Isso aqui vai ficar lambda ao quadrado, menos 4 lambda, mais 3, mais 1. Então, isso aqui vai ficar mais 4, igual a zero. Então, a gente vai ter que lambda é igual a menos B4, mais ou menos raiz de B ao quadrado, menos 4ac. Isso aqui vai ficar 16 menos 16 sobre 2. Então, aqui vai ficar aqui, lambda 1 igual a lambda 2. Isso zera, né? Vai ficar igual a 2. Então, a gente tem um alto valor repetido. Isso não quer dizer que a matriz não é diagonalizável. Por exemplo, a matriz identidade tem um alto valor único, que é 1, e ela é diagonalizável, ela já está diagonal, né? Então, o fato de você ter autovalores repetidos não quer dizer que sua matriz não é diagonalizável. Tudo bem?
Mas nesse caso aqui eu escolhi uma matriz que não é. Então vamos ver autovetores. O que a gente vai fazer aqui? Vai fazer 3 menos lambda, menos 1, 1, 1 menos lambda, vezes xy igual a zero. Nosso lambda é 2. Então a gente está querendo resolver 1, aqui lambda, igual a 2. 1 menos 1, 1, que vai ficar menos 1. Xy é igual a zero. Isso daqui vai dar então que x menos y igual a zero, x menos y igual a zero. Então a gente achou o autoespaço é formado pelos vetores x igual a y. Então isso tem dimensão 1. V1 igual a 1, 1. Não conseguimos uma base de autovetores. Isso aqui dá a dimensão 1, né? Menor que a dimensão de R2. Então não é diagonalizável. A gente tem só esse alto valor, não tem mais para onde correr. Então vamos olhar agora para as raízes. Que pelo teorema de Jordan a gente tem uma base de raízes. Raízes, a gente está olhando para os caras da forma, a gente vai olhar para os caras da forma a menos lambda i elevado a k v igual a zero. A gente olhou para o k igual a 1, vamos olhar para o k igual a 2. Então a gente quer aqui a menos lambda i ao quadrado v igual a zero. Vamos pegar lá quem que é a nossa matriz A. E se a gente não conseguisse achar alguém diferente aqui, que desse isso, uma base aqui no 2, a gente olharia para o 3 e assim por diante. Como a gente está em R2, eu tenho certeza que a gente vai matar aqui no quadrado. Aqui o lambda era 2, então a gente vai fazer, o que a gente vai fazer aqui é 1 menos 1, 1 menos 1 ao quadrado, aqui a gente está usando aqui o nosso lambda igual a 2. Estamos tentando resolver isso, x, y, 0, 0. Vamos fazer o produto dessa matriz com ela mesma. Aqui vai dar 1 menos 1 vezes 1 dá 0. 1 menos 1 vezes 1 menos 1 dá 0. Aqui 1 menos 1 vezes 1 menos 1 dá 0, dá matriz nula. Xy igual a 0, 0. Então daqui, x e y quaisquer resolve isso. O x e y quaisquer resolve. Então a gente tinha aqui o V1, que era 1, 1. Vamos pegar o V2. Lembre. A gente quer completar isso a uma base de autovetores generalizados. Então vamos tomar V2 igual a 0, 1. Qualquer vetor, a gente acabou de ver, é um autovetor generalizado nesse caso. Então tomamos esse V2 aqui. A gente tem que, e vamos realmente verificar, ó, A vezes V2, isso daqui, a nossa A era 3 menos 1, 1, 1. Só verificar aqui, não precisa fazer essa verificação, mas só estou querendo mostrar para vocês o que acontece. Vezes 0, 1. Isso daqui vai dar menos 1, 1. Que é igual a o V1
Desculpa, aqui eu errei, ó. Espera aí, vou fazer com calma. Isso é uma raiz, a gente viu que tinha que ser lambda vezes V2 mais o V1, né? Então isso aqui vai ficar 2 vezes 0,1, que é o próprio cara, mais menos 1, menos 1. Isso daqui é um autovetor, com x igual a y. Esse daqui vai ser o nosso... Esse daqui vai ser o nosso V1 da base, então. Esse daqui vai ser nosso V2. Então aqui vamos falar que o outro autovetor que eu tinha escolhido lá era V1 til, só para... Isso daqui também é um autovetor. A gente viu que a regra dos autovetores era que x fosse igual a y. Então a gente tem aqui a base que a gente quer. Base vai ser dada por menos 1, 1, 0, 1. Menos 1, menos 1, desculpa, 0, 1. Isso é uma base de R2. E se a gente olhar para o que acontece para uma trajetória, que eu vou chamar de V1, e aqui eu vou chamar de V2. Para uma trajetória básica, a gente viu que se x0 igual a V1, xt é igual a AT V1. V1 é um alto valor, isso daqui vai ficar, e o alto relacionado a 2, vai ficar 2 elevado a t vezes V1. Não tem segredo. Então tá tomando as potências de 2 aí. Trajetórias básicas. Então isso aqui é o primeiro caso. Agora, se x0 igual a V2, xt vai ser igual a AT V2. Vamos fazer caso a caso. X1 vai ser igual a V2, que a gente viu que é A, que é 2V2 mais V1. Tudo bem? Se a gente fizer aqui, porque ele era uma raiz, o x2 vai ser a x1, vai ficar 2a V2 mais a V1. Isso aqui vai dar o 2 vezes 2V2 mais V1, que é o AV2. O AV1, V1 é 2, o AV1 é 2 vezes V1, porque V1 era um autovetor. Então isso aqui vai ficar 4V2 mais 4V1. Tudo bem? Só fiz a distributiva aqui. Ficou 4V2 mais 2V1 mais com esses outros 2V1. Ficou isso daí. O x3 ele vai ser a x2. Então ele vai ficar 4 a... Aqui é V2, desculpa. É x2 mesmo. 4a V2, usando isso daqui, mais 4a V1. 4a V2 vai ficar 4 vezes 2V2 mais V1, mais 4 vezes... Aí o AV1 vai ficar 2V1. Então isso daqui vai dar 8V2. Aqui vai ficar 4 mais 8V2. 8V2 mais 9V1. De modo geral, a gente pode ver que o x
N, ele vai ficar aqui, ó, 2 elevado a N, V2, mais N menos 1, 2 elevado a N menos 1, V1. Dá para ver isso por indução. Aqui era só a gente trocar o 2 por um alto valor qualquer. Isso aqui a gente faz de um modo bem análogo ao que a gente fez aqui no caso numérico. A gente prova isso aqui para o caso geral, para um autovetor generalizado, que a trajetória vai começando nele, vai ter essa cara. E essas duas são as trajetórias básicas. Qualquer trajetória vai ser composição dessas duas, igual foi no caso em que a matriz era diagonalizada, tudo bem? Então, na próxima aula, a gente vai ver o caso complexo.